eu sei como é importante a gente transitar no cenário científico e acadêmico do nosso país, trazendo sempre experiências diversas, né? Então, eu me sinto realmente honrado pelo convite, é a primeira vez aqui com vocês, e fazer parte desta reunião e trazer um pouco dessas nossas reflexões sobre anatomia. Então, trago para vocês aqui o bom dia também de São Paulo, de todo o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Santa Casa de São Paulo. Puderem só confirmar se estão vendo a minha tela inicial e se veem meu mouse. O mouse é muito importante para a anatomia. A tela nós já estamos vendo sim, Paulo. O mouse ainda não. Então, o mouse não vai entrar. São os problemas que a gente tem aí de Keynote, de Google e dessas coisas. Mas está bem, vamos em frente. Bom, a ideia é refletir um pouco sobre os marcos anatômicos da cirurgia ginecológica, uma aula preparada aí a 4, 6, 8 mãos, né? Essa interface com Ribeirão Preto tem se tornado cada vez mais intensa, a gente transita residentes de uma instituição para outra, é muito gostoso, né? E eu tenho o prazer também de receber na Santa Casa alguns R4, R5 vindos de Ribeirão também. Então, o tema hoje é a gente tentar entender um pouco do que mudou na visão da anatomia. Acho que nós todos temos como claro e certo que a anatomia é a mesma, que o corpo humano é o mesmo. Pode ter sofrido alterações metabólicas, imunológicas ao longo do tempo, mas a anatomia ainda não há evidências desta mudança da anatomia como influenciada por fatores do tempo ou ambientais. O que muda é a nossa forma de enxergar, o que muda é a via que a gente utiliza para isso, e o que muda é a apresentação, né? E, sem dúvida alguma, a via laparoscópica traz uma diferença muito grande nesse sentido, né? Ela nos traz, com o auxílio do pneumo peritônio, ela nos facilita demais a apresentação. Tudo aquilo que na laparotomia nós temos que fazer com afastadores, com dispositivos retratores de tecido, né? Na laparoscopia a gente consegue muitas vezes apenas com o CO2 do pneumo peritônio. Uma outra coisa que mudou assim imensamente foi a nossa maneira de entender essa anatomia topográfica em especial, né? Na época da laparotomia, quando eu ia começar uma esterectomia, essa aqui é a foto de um início de uma esterectomia, tá bem? E vocês estão vendo as setas mostrando um ligamento redondo já seccionado, e esse marco oval, onde está em zona cinza avascular, né, que é uma visão que a gente pouco tinha na laparotomia. Na laparotomia, apresenta-se o útero com duas pinças, pegando o ligamento redondo ou redondo mais útero-ovário, e depois nós vamos imediatamente ao lado colocar as ligaduras do ligamento redondo. Na laparoscopia, não. Na laparoscopia, nós buscamos este triângulo invertido, formado, por um lado, uma das margens está com a seta da artéria ilíaca externa, a base desse triângulo invertido está no ligamento redondo, e a outra lateral, que é o medial, né, está nesta irrigação ovariana, que vocês veem claramente nesta imagem. Esse é o triângulo de segurança de início de uma esterectomia. Se aplicado na laparotomia, vocês vão ver que maravilha é esse conhecimento anatômico, né? E na laparoscopia é imprescindível. Por quê? Porque nós temos que otimizar os nossos dispositivos e as nossas fontes de energia. Portanto, é muito melhor coagular e seccionar a esta distância do útero do que próximo ao útero. É muito melhor eu acreditar que o triângulo de segurança me leva à zona cinza avascular, na qual eu poderei afastar e abrir e divulsionar os dois folhetos do ligamento largo. Então, vejam que aqui, num simples slide, a gente já vê a anatomia com outros olhos, porque eu tenho pneumo peritônio e porque eu tenho uma nova interpretação do que é segurança em cirurgia, né? Então, a complexidade varia muito de como você entende
aquela estrutura com a qual você vai trabalhar. A complexidade tem visões, letras e interpretações diferentes. É muito mais fácil ler o que está escrito lá embaixo, uma letra clara, uma visão clara, que é fruto do quê? É fruto do tempo. As letras góticas lá de cima eram difíceis de ser lidas. Hoje nós conseguimos ler com muito mais facilidade e entender teoremas, Pitágoras, e entender o corpo humano de uma outra maneira, utilizando o que tem de bom da modernidade, que são as estratégias, a compreensão dos processos, dos fluxos, para que eu tenha uma cirurgia cada vez mais segura. Portanto, a anatomia é fundamental para toda a cirurgia ginecológica e obstétrica, né? Vocês vão ver que a compreensão de onde está a hipogástrica e como chegar a ela, com o advento da laparoscopia e da ligadura do uterino, não mudou. Quantas vezes eu não vejo colegas que estavam no plantão e que transitaram também pela cirurgia laparoscópica e nos falam, Paulo, eu tive uma ligadura de hipogástrica no plantão, e como foi fácil achar a hipogástrica seguido pela umbilical obliterada, né? Que era algo que a gente não conversava sobre isso no passado. Então, essa nova visão é uma visão que mistura um pouco do passado com o presente, que mistura um pouco desta visão divina dada por Michelangelo em suas pinturas e a anatomia do corpo humano. Vamos começar pela parede abdominal, né? Vamos começar o que mudou e como nós compreendemos, né? No passado, a gente fazia a nossa incisão de Fanny Steele, baixa, onde fosse, e sabíamos que não podíamos ir muito para o lado, né? Mas a verdade é que eu só ia me preocupar com a lateralização do Fanny Steele quando realmente eu quisesse fazer uma incisão mais oncológica e fosse fazer uma incisão transversal com secção da musculatura dos retos abdominais. E aí, então, eu ia encontrar as umbilicais e, eventualmente, eu iria encontrar os vasos epigástricos e ligá-los ou não, a dependência da extensão da minha cirurgia. Na cirurgia por vídeo, nós começamos identificando exatamente onde está a umbilical obliterada, onde estão os vasos epigástricos. Por quê? Porque nós saímos da cirurgia que colocava os trocáteres auxiliares, são essas marcas em X. Vocês estão vendo aí do lado esquerdo, onde está marcado como crista ilíaca, né? E ao lado tem um X. Nós saímos de trabalhar por dentro das epigástricas, no que no passado, década de 90 ainda, os franceses chamavam de triângulo de segurança também, tudo que estava compreendido entre as umbilicais obliteradas e o umbigo, né? Era chamado de um triângulo. E hoje nós sabemos que para operar com segurança, nós devemos ir lateralmente, atravessar a musculatura dos músculos transversos do abdômen, com um cuidado especial para, sob visão direta, não causar nenhuma lesão aos vasos epigástricos em especial. Essas fotografias demonstram claramente à esquerda quais são alguns desses nossos marcos anatômicos, tendo como claro sempre os vasos epigástricos que nos dão essa segurança. E os epigástricos têm como principal marco anatômico a umbilical obliterada, é aquela sempre mais fácil de ver, né? Porque os epigástricos de uma paciente obesa, eles às vezes não são vistos por transparência, né? Talvez por transiluminação, sim, por isso é tão importante a transiluminação, né? Um outro conceito que muda muito, e vocês veem na fotografia da direita, como o índice de massa corpórea interfere nas relações, né? Nas relações da cicatriz umbilical com os órgãos pélvicos, mas, acima de tudo, nas relações da cicatriz umbilical com os grandes vasos da parede, né? Quanto mais maior o índice de massa corpórea, maior o nosso desvio padrão na distância do umbigo para os grandes vasos. E, portanto, maior o risco que eu vou tendo de lesão por conta dessa amplitude, né? Por outro lado, na paciente com baixo índice de massa corpórea, eu tenho a distância diminuída, tudo bem, mas eu tenho a possibilidade de angular o trocáter e fugir desses vasos com muito mais facilidade.
Esta fotografia nos mostra claramente o trajeto das epigástricas, né? E o risco que nós temos de lesão dela durante uma cirurgia. E o chato de tudo isso é que no primeiro momento, né? Nós vamos colocar os trocáteres laterais bem no início da cirurgia. Então, eu já vi em algumas situações a gente estragando a nossa cirurgia bem no início, né? Tudo bem que conhecimento e técnica a gente consegue fazer a ligadura, fazer a compressão e sair com mais segurança. Um outro conceito anatômico super importante, né? Na laparotomia, nós entrávamos numa cavidade cheia de cirurgias prévias, possivelmente cheia de aderências, e sempre na mesma incisão. O que mudava? Não, nessa nós não vamos fazer um fanicil, vamos fazer uma mediana, porque ela já tem medianas anteriores, né? Mas sempre em cima, sempre no mesmo lugar onde já tinham sido feitas cirurgias, com grande risco de formação de aderências, né? Com o advento da laparoscopia e a grande influência desse gênio da laparoscopia pioneira, que foi Raul Palmer, ele acaba por nos trazer o conceito de que, bom, se na pelvis tem muita aderência, que tal você começar a sua intervenção lá em cima, no abdômen superior? Que tal buscar um ponto em que eu tenha menor risco de formação de aderência? Se bem que tem uma parede mais espessa, porque no umbigo é o ponto de menor espessura dessa parede. Mas então ele, Palmer, trocou o umbigo pela punção de Palmer, que está localizada aí a mais ou menos 2 centímetros do reborde costal, e mais ou menos 2 centímetros, 2 a 3 da linha média. Alguns advogam na linha mamilar, né? É mais ou menos por ali, a 2 centímetros do reborde costal. E assim, ele consegue muitas vezes fugir das aderências que atrapalham o início da cirurgia. Nessa imagem, eu mostro para vocês o que eu vinha advogando e falando até agora, né? O número 2, eu tenho artéria e veia epigástricas, e o número 1, eu tenho a umbilical obliterada. Na verdade, vocês não estão vendo o meu mouse, é uma pena. Mas, de qualquer maneira, esta estrutura, a legenda está errada, tá bom? Essa estrutura marcada como 2, aqui, ó, o 2 é a umbilical obliterada, e o 3 são os vasos epigástricos, tá? Então, 2, umbilical obliterada, essa prega que sai da região pélvica e sobe até o umbigo, né? E o 3 são as epigástricas. Nessa paciente magrinha, facilmente vistas por transparência, mas seguramente vistas também por transiluminação. Esse desenho está ainda mais elucidativo e ele deixa claro, então, o ligamento redondo número 1, cruzando sobre os vasos epigástricos número 3, né? Começa como ilíaca externa e depois tem o ramo do epigástrico, número 3, e o umbilical obliterado, número 4, na proximidade. Por isso que eu falo sempre, você quer saber onde está a epigástrica? Acha umbilical, porque próximo ao redondo elas vão estar quase juntas, é mais fácil de identificar. Mas, Paulo, para que você está falando tudo isso? Porque eu estou no começo da minha cirurgia. E eu preciso escolher onde colocar as nossas funções auxiliares. Da mesma maneira, me auxilia sobremaneira a compreender a anatomia do retroperitônio, algo que nós não víamos na laparotomia, porque pouco me importava onde estava o sacro, o promontório e os vasos sacrais. Esta era uma relação que importava pouco, passou a importar um pouco mais por laparotomia, com 2 cirurgias, uma que já não se faz mais, a neurectomia pré-sacral, se faz pouca indicação, pela sua possibilidade de ter disfunções miccionais e evacuatórias decorrentes da ligadura e secção desta inervação do plexo hipogástrico superior. Mas a outra cirurgia se faz até hoje, se transformou na cirurgia padrão, né, para a correção de grandes prolapsos, que é a colposacrofixação. E ela começou por laparotomia. Claro que muito mais difícil de se fazer por laparotomia do que por laparoscopia ou por cirurgia robótica, né, em que a anatomia salta aos olhos, como essa que vocês estão vendo aqui na foto, né?
Por que eu trago esta imagem? Primeiro, para já dar uma puxada para a questão cirúrgica, né? Como é fácil eu ver e identificar paciente magrinha aqui. Claro, se fosse uma paciente mais obesa, não era tão fácil assim. Mas nós hoje sabemos muito melhor onde está esta anatomia, né? Os vasos sacrais medianos no número 1, né? Vasos que saem direto de aorta e de cava, né? Da aorta e da cava, e, portanto, a sua lesão pode ter repercussões hemodinâmicas sérias. Tanto numa cirurgia de colpossacro-fixação, mas pior seria uma lesão com agulha de Verres ou uma lesão com a ponta do trocáter no início de uma cirurgia, né? Recentemente, nós tivemos um caso desse lá na Santa Casa e que deu aos assistentes que estavam em campo um trabalhão para conseguir identificar, clipar e poder estancar o sangramento. É algo que ninguém quer ter, né? E para não ter esta complicação, nós precisamos revisar aquelas relações anatômicas do umbigo com a parede, que eu mostrei alguns slides atrás, tá bem? Então, nós vamos vendo como o conceito anatômico mudou com esta visão, como a nossa forma de interpretar a anatomia mudou. Quando eu era residente, eu não precisava nem saber o que era sacral mediana, não fazia parte da nossa rotina. Hoje, vocês todos que atuam em cirurgia e que vão fazer, seja laparoscopia, seja cirurgias do pavimento pélvico com colpossacro-fixação, precisam entender quem é o plexo hipogástrico superior, a relação dele com a veia cava e com a ilíaca esquerda, a ilíaca comum esquerda. Vejam que a veia que sai da ilíaca comum, pode sair também da cava, mas sai mais da ilíaca comum, enquanto a artéria pode sair da bifurcação da aorta. Então, é importante entender quem é esse azulzinho número 2, que está entre as duas artérias ilíacas comum, que é exatamente a veia ilíaca comum esquerda, tá? E é nela que eu posso bater ponta de agulha de Verres, é nela que eu posso bater ponta de trocáter, portanto, preciso ter uma boa angulação desses meus equipamentos. Preciso palpar, antes da cirurgia, preciso palpar o umbigo, se a paciente for magrinha, palpar o promontório, falar, opa, se o umbigo está aqui, o promontório está ali, eu posso angular meu trocáter a 30 graus, a 15 graus, a 45 graus, aquilo que for necessário para fugir exatamente desta região anatômica. Tá bem? E aos poucos nós vamos entrando nesta cavidade abdominopélvica, né? E entendendo os seus principais pontos de referência, os marcos anatômicos, tão falados hoje em dia, as anatomical landmarks, tá cheio de publicação com isso, né? Eu vou entender, fotografia da esquerda, que ao abrir o peritônio, em cima do promontório, eu vou de cara ver, provavelmente, o nervo, o plexo hipogástrico superior, e deslocando ele um pouquinho lateralmente para a esquerda, eu vou ver artéria e veia sacral medianas que estão logo ali embaixo. Vou entender realmente que a veia ilíaca esquerda, a foto da direita, a veia ilíaca esquerda está aí logo abaixo dessa abertura do peritônio, e que se eu for esperto, eu não preciso nem abrir o peritônio na altura da veia, basta abrir o promontório para passar os meus 2 pontinhos de fixação da tela, tá bem? Aí, passando o ponto de fixação da tela, então, já tendo o promontório bem identificado, já tendo plexo hipogástrico deslocado para a esquerda, já tendo artéria e veia sacrais medianas também identificadas. Esses dois vasos, artéria e veia, podem ser ligados sem maiores problemas funcionais, tá? Então, se houver um sangramento, podem clipar, clampear, coagular, sem maior problema. Mas, se pudermos evitar na cirurgia, melhor ainda. Então, aqui o ponto passado, a tela sendo fixada em uma colpossacro-fixação. Acho que esta imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Como mudou a cirurgia e a visão de uma cirurgia considerada na literatura como cirurgia padrão para a correção dos prolapsos. E que nós, aqui no nosso meio, no Brasil, demoramos tanto para incorporá-la na nossa rotina, né? Felizmente, a gente conseguiu, hoje lá na Santa Casa, a gente consegue fazer várias dessas por ano, né? Temos o problema da tela, temos o problema de ter o dia cirúrgico, mas a gente vem conseguindo implantar aquilo que era o padrão na rotina, junto com a fixação do ligamento sacroespinhal, que é possível que, em algum momento, a literatura inverta aquilo que é o padrão, né?
e nos mostra que a fixação sacroespinhal tem realmente superioridades, e realmente tem, em termos de eixo, em termos de ângulo, em termos de complicações, mas essa não é a conversa de hoje, a conversa é a anatomia. E esta imagem me deixa claro também como o CO2, a visão laparoscópica, nos traz outras relações anatômicas, né? Quando eu abro o peritônio para poder fazer com que a tela se deposite abaixo do peritônio, depois vou fazer a sutura, o CO2 vai entrando. E, ao entrar, ele vai nos mostrando com clareza, né, esses marcos anatômicos. E o que eu quero aqui é saber onde está o ureter. A gente já mostrou uma foto lá atrás da relação do ureter. E quero saber onde está o nervo hipogástrico. No passado, no início da colpossacrofixação por via abdominal, se discutia muito pouco sobre o nervo hipogástrico, sobre o próprio plexo hipogástrico superior, porque era o momento em que o plexo era seccionado, era neurectomia pré-sacral, né? Depois foi se entendendo melhor a importância desta inervação na parte funcional, miccional e evacuatória, e aí, então, o plexo, o nervo, o plexo e os nervos hipogástricos esquerdo e direito passaram a ser muito mais respeitados, e hoje, nessa cirurgia, nós queremos saber onde estão para evitar passar pontos sobre eles, senão eu posso ganhar complicações por estrangulamento de algum plexo nervoso. Bem, feita essa introdução, e o meu tempo já vai se avançando, eu tinha 30 minutos, e sei que não vou conseguir chegar ao fim, mas vou conseguir chegar, pelo menos, na esterectomia, que é o meu objetivo. A anatomia também se aplica em pequenos procedimentos simples, no dia a dia de vocês, né? Está claro que o ligamento suspensório do ovário, junto com seus vasos, né, e nervos, existe, desde que a anatomia existe, né? Ligamento cardinal, mas as relações anatômicas mudaram sobremaneira. No passado, a gente pouco falava que em uma salpingectomia eu deveria tracionar essa trompa superiormente para afastar a minha ligadura do plexo venoso ovariano. Hoje, nós todos sabemos que um dos grandes vilões, né, da reserva ovariana ou da função menstrual, da ovulação, está relacionado a esse plexo vascular venoso que está dentro do mesovário e que está embaixo, próximo ao hilo. Então, duas cirurgias mudaram sobremaneira nos anos mais recentes. A salpingectomia, que hoje é feita com ligadura rente à trompa, e a cirurgia dos cistos ovarianos, em especial o endometrioma, com a descrição da irrigação próxima ao hilo. Então, ao invés de nós só fazermos o stripping, aquela técnica de ir descolando o endometrioma, hoje, quando chegamos próximo ao hilo, nós vamos olhar essa irrigação com mais cuidado para evitar dano a essa irrigação. E vamos olhar por fora, no que também foi descrito há uma década, mais ou menos, por Michel Canis, até as zonas da ressecção do endometrioma, e depois a quarta zona sendo esse peritônio periovário justa hilo ovariano, né? Uma zona que a gente tem que tratar com muito mais respeito para tentar reduzir as lesões, né? Então, veja que numa salpingectomia, por mais que nós saibamos que, para iniciar a salpingectomia, eu vou entrar com a minha pinça, eu estou sem mouse, então eu vou usar os meus marcos anatômicos que eu tenho aqui. O número 2, que é a tuba uterina. Vejam que logo abaixo dele eu tenho uma hidátide de Morgani. Neste caso, a hidátide marca o meu ponto de início da salpingectomia. Bem longe, eu quero dizer, alguns milímetros longe do número 3, que são os vasos do infundíbulo pélvico, mas passando abaixo dessa hidátide, onde, ao lado esquerdo da hidátide, está a fímbria de Richards. Lembrem-se que toda a teoria de oncogênese do câncer de ovário mudou e, portanto, eu não posso deixar fímbrias na minha salpingectomia. A minha primeira ligadura tem que ser logo abaixo dessa hidátide, que demonstra bem aqui nessa imagem, nem sempre a hidátide vai estar aí, tá? Para os residentes, por sorte, a gente tem essa imagem, né? Então, esse é um ponto muito importante. Salpingectomia oportuna, oportunística, junto com esterectomia, deve começar rente ao ovário e, imediatamente após a primeira ligadura,
eu subo para a rente subo pelo meso da tuba, subo para a rente da própria parede tubária para evitar lesão a essa vascularização. Outra coisa que essa fotografia nos mostra claramente é a relação entre o infundíbulo e o ureter número 4. Lembrem-se que, quando nós falamos em principais pontos de dano ao ureter em uma esterectomia, nós falamos, em primeiro lugar, infundíbulo, depois a artéria uterina, e o terceiro ponto é no próprio fechamento, na rafia da cúpula, colporrafia, podendo acotovelar o ureter. Mas o primeiro ponto está aí, que é a relação do infundíbulo com o ureter. E o ureter, na laparoscopia, passou a ser muito mais amigo ou mais amigável do que era na laparotomia. Antes nós tínhamos medo. Hoje ele é que tem medo da gente, porque a gente nunca começa uma cirurgia sem identificá-lo. Seja abrindo o triângulo de segurança que eu mostrei para vocês lá atrás, seja apenas visualizando. Então, espero que o vídeo corra bem. Júlio, se você puder me dizer se a imagem está chegando razoável. Tá sim, Paulo. Tá sim. Eu tentei pôr pouco vídeo, mas tem algumas coisas que é impossível, né? Então, vejam esta salpingectomia sendo feita com uma pinça de energia avançada, não precisa, poderia ser um bipolar, é que esse vídeo estava muito didático. Nós fizemos a primeira ligadura rente ao ovário, e tudo que vem depois é rente à tuba. É assim que eu posso conseguir reduzir o dano ao ovário. No caso de uma esterectomia, menos importante, mas no caso de uma salpingectomia por hidrossalpingo em preparação para uma fertilização in vitro, extremamente importante. Vejam, então, o ponto dessa primeira laqueadura. Eu vou compartilhar com vocês uma vergonha que eu carrego em minha vida até hoje. Eu era R1, fui operar uma ectópica e, por deficiência minha de conhecimento do meu R2, eu clampeei o infundíbulo. Então, a minha primeira ligadura de uma ectópica foi em cima do infundíbulo e não exatamente na fímbria de Richards, como nós demonstramos aqui. Então, eu peço a vocês que prestem muita atenção, que usem esse meu depoimento como algo para estimular vocês a, sempre que forem fazer uma salpingectomia, mesmo no plantão, mesmo numa gravidez ectópica, levantem essa trompa como um arco, como uma tenda, vejam a fímbria de Richards, ou ligamento tubovariano, e entendam onde está o infundíbulo, passem o dedo e vejam se vocês conseguem identificar o ureter e a sua contratividade por transparência, para só depois disso posicionar a sua pinça de ligadura. Bem, eu tenho mais 5, 10 minutos, se puder ter 10, eu termino a esterectomia. A esterectomia é uma das cirurgias de entrada da via laparoscópica, é a cirurgia do residente, é a cirurgia de treinamento, e nós precisamos, então, revisar essa beleza da anatomia na esterectomia, né? Aqui eu estou mostrando para vocês o triângulo de segurança, esse triângulo invertido, né? Direita ilíaca, base no redondo, e a esquerda, o medial, os vasos ovarianos. Isso mudou a vida da gente, né? Muda por completo esse conhecimento, tá? Então, o triângulo que tem o ligamento redondo como sua base é o ponto de entrada para qualquer esterectomia. E vejam que, aos poucos, a gente vai agregando marcos anatômicos. Se eu vi o triângulo e se eu vi o redondo, eu vou ver a umbilical obliterada, não lá na parede, mas aqui, por transparência, passando dentro do próprio triângulo de segurança, tá? É o caminho dela. Por isso que eu falei agora há pouco, que esse conhecimento faz com que, no plantão, uma emergência hemorrágica obstétrica, fique muito mais fácil eu achar a hipogástrica. Eu pego a umbilical obliterada, traciono, desço ela até embaixo e chego na hipogástrica, rapidinho, facilita demais. Sei que a uterina é o primeiro ramo que sai logo depois dessa bifurcação. Esses conhecimentos mudam a nossa vida, nos tiram de situações de estresse e são imprescindíveis aos dias de hoje. A artéria ilíaca externa, marco lateral do triângulo de segurança, né? Músculo psoas mais lateral, e os nervos que passam sobre psoas, gêmeo femoral e companhia, que hoje nós não vamos falar sobre isso, mas são conhecimentos anatômicos super importantes. Ao entender o triângulo de segurança e o infundíbulo pélvico, nós já sabemos que o ureter está imediatamente medial a ele, e podemos encontrá-lo, seja por transparência, palpando, ou seja, abrindo o peritônio do ligamento largo e indo por dentro para encontrar o ureter. Mas eu sei onde ele está, nesta relação anatômica. Muito bem. Seguimos na anatomia da nossa esterectomia. Nessa anatomia,
quando eu vou começar uma esterectomia, vejam os marcos anatômicos imprescindíveis aí para a nossa cirurgia. Número 1, bexiga. Número 2, ligamento redondo, já falamos muito sobre ele. Número 3, tubas uterinas, tá? E número 4, as artérias umbilicais obliteradas. É assim que eu começo qualquer esterectomia, revisando esses 4 marcos anatômicos. Na sequência, levanto o útero e vou ver a escavação retrouterina, fundo do saco de Douglas, para ver se está livre, se tem doença, se não tem doença, depende do que nós estamos indicando essa cirurgia, né? E, nesse momento, eu já consigo identificar, número 1, ligamento uterovárico, número 2, ligamentos uterossacrais, e número 3, o reto, né? E numa esterectomia tranquila, não por endometriose, a gente pretende deixá-lo lá, quietinho, sem precisar mexer com ele. Mas vejam que nós estamos revisando esses marcos anatômicos que facilitam demais a cirurgia. Agora, uma série de imagens de cirurgia de esterectomia. À esquerda, sem coagulação e secção, eu estou vendo, de novo, eu insisto demais no triângulo de segurança. Estou posicionando minha pinça. Uma dica para a laparotomia. Usem esse conhecimento. Identifiquem o triângulo na laparotomia. Joga o útero para a esquerda, vê onde termina a irrigação ovariana e coloca o teu clamp lateral a essa irrigação. Vai sangrar menos, tá bom? Depois que você abrir o redondo e o folheto, aí você põe seu dedinho por trás para poder colocar a pinça no útero ovário, tá bem? À direita, então, iniciando a ligadura, coagulação bipolar e secção, abrindo o redondo, começando a identificar os 2 folhetos do ligamento largo, anterior e posterior, dissecando o folheto anterior até rente à prega vésico-uterina, abrindo em cima daquela zona cinza vascular a janela, na foto da direita, e, por fim, tendo dissecado bem o folheto posterior do ligamento largo, chegando rente aos vasos uterinos. Momento de mais cuidado, vamos primeiro descolar o peritônio para poder identificar o pacote vascular das artérias uterinas. Eu falo das porque nesta localização, que não é na crosta, não é lá em cima onde ela cruza o ureter, já estou a 2 centímetros ou 3 acima da crosta, aí já tem bifurcação de artéria, né? Já está dando ramo que vai subir para dar a tubária e o ramo que vai entrar mais cervical. Então, eu posso já ter 2 artérias e 2 veias nesta localização. Não importa. O que importa é descolar o peritônio posterior e seguir com calma. Neste momento, é claro que depois que eu já identifiquei os vasos uterinos, eu vou buscar o ureter novamente para ter certeza que ele está longe. Habitualmente, abrindo os 2 folhetos em uma esterectomia laparoscópica, no qual o CO2 afasta os tecidos, eu vou ter o ureter a 2, 3 centímetros do nível de ligadura das uterinas. Esse é o habitual, exceto se eu tenho deformações anatômicas, como eu teria numa endometriose. Tá bem? Então, vejam de novo a relação anatômica do ureter com a artéria umbilical obliterada, aí não obliterada, por isso que ela está com o nome só de umbilical, lá em cima ela é obliterada. Depois que sai a vesical superior, ela se transforma em obliterada. Tá bem? Tem alterações anatômicas, né? Eu estou falando dentro do básico. E o ligamento infundíbulo perto. Tá? Então, aqui vejam embaixo a foto mostrando o posicionamento da paciente. É o Trendelenburg que me dá essa possibilidade, mesmo num útero grandão como esse, ter uma boa visibilização. Vou pedir só mais esses minutinhos finais para mostrar essa sequência de imagens que falam por si só. Então, eu dei o Trendelenburg, afastei as alças, faço o inventário completo da cavidade, né, e vou, então, para identificar o triângulo de segurança e seguir os passos que nós já comentamos. Vejam essa sequência, a utilização de um bom manipulador uterino, algo que acrescentamos na via laparoscópica, não existia antes na laparotomia, nós com as pinças nós tracionávamos, né? O início da cirurgia, então, nós vamos seguir os passos que eu já mencionei, os passos daquela foto, né? Vendo toda a anatomia, essa paciente com um pouco de endometriose precisa ser tratada durante o ato cirúrgico, essas fotinhos que aparecem do lado esquerdo, documentação fotográfica para relatório cirúrgico, e aí seguimos. Vendo o vídeo lá de baixo, num caso de endometriose, a gente inicia pelo tratamento da endometriose, diferente de uma esterectomia não por endometriose.
ligadura da uterina, foi o que nós paramos lá atrás, né? Então, ligadura da uterina, sempre naquela localização, como eu falei, 2 a 3 centímetros distante do ureter. Eu estou na região ístmica do útero, na transição colo-corpo. Por quê? Porque essa é uma esterectomia intrafacial e o meu manipulador, introduzido por via vaginal, vai me mostrar exatamente o ponto de inserção da parede da vagina na cervice uterina, em cima do anel pericervical. Então, eu descolo o meu espaço vésico-uterino o suficiente para ver o delineador vaginal, e esse delineador tem que passar por dentro da uterina recém-ligada, né, para que eu consiga fazer uma esterectomia intrafacial. Tá? Aí, usando o gancho, a gente prefere o gancho para a colpotomia, a lesão térmica é menor, porque a área de contato é menor, então, e utilizamos em corte, não em coagulação, também para reduzir esta lesão. Bem, seguindo, passando por dentro das uterinas, vejam que a uterina sendo coagulada de novo, por segurança ali, né? A minha ligadura vai passar por dentro. Isso é tão importante ter esse delineador. Esterectomias feitas sem delineador dificulta a realização de uma cirurgia intrafacial. Intrafacial para preservar todos os ligamentos presos ao anel pericervical e facilitar a nossa rafia, diminuindo a incidência de distopias genitais no pós-operatório. Tá? Então, estou passando rente à inserção do ligamento uterosacro no colo uterino. A única parede frágil é essa. Existe um lugarzinho entre os dois uterossacros em que eu tenho vagina pura, que é o local onde a gente coloca a agulha quando vai fazer uma crudocentese, ou onde eu ponho um trocátero quando eu vou fazer uma punção de fundo sacro para tirar peças, né? Tem aí 1 a 2 centímetros de vagina sem fáscia. Lembre-se que a fáscia, ou ligamento que está retovaginal, o espaço retovaginal, começa mais ou menos 2 centímetros abaixo desse anel pericervical, tá bem? Vejam que beleza de imagem aqui, encerrando essa nossa esterectomia. Esta imagem que eu queria usar para encerrar é a imagem do anel pericervical sendo preservado em uma esterectomia. Vejam os uterossacros que se mantêm inseridos, vejam o paramétrio lateral que se mantém inserido, e como é possível, então, fazer esta cirurgia, incisando a face vésica uterina na foto direita, mas preservando o anel pericervical e essa integridade toda. Bem, gente, eu tinha mais meia dúzia de slides para mostrar, mas eu acho que a gente pode deixar isso para a nossa discussão, e vou encerrar a minha aula com essas mensagens finais, né? De novo, comecei com Michelangelo, termino com Michelangelo, e as suas lindas correlações anatômicas pintadas em vários lugares, em especial no teto da Capela Sistina, onde a anatomia se expressa de uma forma fantástica, além de toda a questão divina e religiosa ali mostrada. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez a honra de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de imagens do nosso grupo, de oriundos da casa daqui, de Ribeirão Preto, e imagens da Santa Casa, onde eu tenho o prazer, e terei sempre o prazer de receber todos vocês, sejam em curso, sejam em pequenos eventos que a gente organiza lá, é sempre um prazer ter vocês junto conosco. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo. Excelente, como sempre.